começo com você, Caio Coppola, na sua avaliação. Essa suspensão das propagandas oficiais com redução da verba para a mídia, está mais para promessa ou para corte de gastos? Boa noite, Clarissa. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Bom, cortes de gastos são compromissos de campanha da candidatura e agora da presidência de Javier Milei. E não poderia ser de outra forma, né? Como disse o recém-possado presidente argentino, no hay alternativa al ajuste y al choque. Né? E como você bem disse, no hay plata. Não tem grana. A esquerda argentina destruiu a economia do país e acabou com os recursos da nação. Afinal de contas, como ensinava Margaret Thatcher, o problema com o socialismo é que ele só dura até acabar o dinheiro dos outros. E não tem esse negócio de dinheiro público, tem apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Pois bem, a expectativa é que a esquerda argentina deixe os hermanos com inflação anual de 180% ao ano, num país com 40% da população na pobreza e outros 7%, quase 3 milhões de pessoas em situação de indigência. Por isso que é fundamental o governo argentino cortar gastos, especialmente naquilo que não é essencial. E alguns dos itens mais supérfluos do orçamento público são a publicidade oficial e a imprensa do Estado. Segundo matéria da CNN, por princípio, Javier Milei defende que as empresas de comunicação têm que sobreviver sem apoio do Estado para evitar pressões editoriais indevidas. Bom, faz sentido. Uma empresa dependente ou privilegiada por verbas públicas fica aí numa posição vulnerável ou suspeita para exercer com independência a sua crítica e a sua fiscalização ao poder. Na verdade, ocorre o fenômeno oposto. O incentivo governamental cria um jornalismo militante, descompromissado com a verdade dos fatos. Um pseudo-jornalismo que não vai cuspir no prato que come, nem reclamar de barriga cheia. Portanto, do ponto de vista fiscal e ético, Javier Milei acerta ao suspender a verba publicitária aos meios de comunicação por um ano e ao sinalizar o fim da imprensa estatal. Contudo, ele tem que estar preparado para a reação virulenta da elite midiática e do corporativismo da imprensa. Nessa semana me chamou a atenção uma publicação do El País, repercutida pelo jornal O Globo, que se refere de forma absolutamente desnecessária e pejorativa à irmã do presidente argentino, que por sua vez é caracterizado como um ultradireitista, um adjetivo afetado e desarrazoado. Aspas aqui para a manchete publicada pela imprensa nacional via imprensa argentina. Qual o papel de Karina, irmã mais nova e mentora de Milei, no governo? Magra, pequena, loira tingida. Muitos na Argentina consideram o cérebro cinzento por trás da trajetória meteórica do novo presidente. Olha, é esse o tom que a gente quer na cobertura jornalística dos fatos? Essa parece ser uma linguagem apropriada para se referir a uma mulher numa posição de poder? Enfim, a hostilidade na imprensa que o Javier Milei encontra e encontrará na Argentina certamente não vai ser um problema para o governo brasileiro, que adotou posição diametralmente oposta ao corte de gastos feito pelos hermanos. Para ficar em um exemplo, o governo Lula aumentou em mais de 20% o orçamento da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que anteriormente era apelidada de TV Lula. A previsão das despesas cresceu 143 milhões de reais em relação a 2022, que foi o último ano do governo anterior. Então você pode ter certeza que por lá ninguém vai dar um pio sobre, por exemplo, a aparência da primeira-dama e ninguém vai criticar o governo. José Eduardo Cardoso, muito boa noite. Mesma pergunta para você. Essa suspensão das propagandas oficiais com redução dessa verba para a mídia, está mais para uma promessa de campanha, um gesto ali político ou para um corte de gastos? Boa noite, Clarissa. Boa noite, Caio. Eu acho que é um pouco de tudo aí sim, que de fato a Argentina não tem dinheiro, não tem plata, é um fato. Agora, eu não sei do ponto de vista da história orçamentária da Argentina qual o peso disso. Se for uma coisa ínfima que não resolve nada, tem mais uma carga eleitoral do que outra coisa. Se for alguma coisa expressiva, talvez não tenha muito significado. Ou seja, tem que se analisar de acordo com os números concretos da Argentina. O que parece claro, todavia, é que nós temos que fazer uma distinção que até a legislação brasileira já faz. Uma coisa é a publicidade oficial, outra coisa é a propaganda em sentido estrito. A propaganda em sentido estrito é aquele enaltecimento de governantes, de obras, de situações que, evidentemente, não me parece que é o correto que deva ser feito por qualquer governo. A Constituição brasileira proíbe isso, nós temos legislação. Às vezes você vê governos
tangenciando um pouco esta realidade, mas realmente a propaganda, no sentido estrito do termo, não me parece correto para nenhum governo. Já a publicidade oficial ela é necessária, especialmente quando nós temos finalidades educativas, de orientação social e coisas do gênero. Isso não significa subsidiar órgãos de imprensa, significa que eu preciso me comunicar com a população. Por exemplo, eu preciso incentivar que as pessoas tomem vacinas, eu tenho uma forte corrente negacionista atingindo a população e prejudicando a saúde pública, é necessário que o governo tome medidas de orientação social. E aí a publicidade pública ela é indispensável. Ou seja, no mundo moderno, a publicidade ela é necessária e, portanto, cortar totalmente a publicidade, não a propaganda, mas a publicidade em sentido estrito, ela pode ser péssimo do ponto de vista do desenvolvimento de atividades sociais relevantes. A comunicação é a base da democracia. Portanto, há que se analisar, eu não posso tomar nenhuma posição a respeito disso, sem conhecer exatamente o peso orçamentário, como se gastava na Argentina, etc. Mas está me parecendo um pouco mais político do que efetivamente necessário. Acho eu. Vejam, por exemplo, há muitos críticos, o Caio criticou agora a EBC, que ele chamou de TV Lula, etc. É engraçado, porque eu me lembro que Jair Bolsonaro criticava a EBC duramente, no entanto, manteve a EBC. Por quê? Porque, ao ver do presidente, deveria ter algum papel, senão ele está descumprindo uma promessa sua. Ou seja, os órgãos estatais precisam ter mecanismos de comunicação. E talvez Bolsonaro tenha se convencido disso. Por que será que então que não extinguiu a, abre aspas, TV Lula? Não é? Ou seja, objetivamente, nós temos em São Paulo a TV Cultura, que cumpre um papel importantíssimo do ponto de vista do estado de São Paulo. Temos as TVs públicas em vários estados, temos a transmissão que é feita pelos órgãos de comunicação das sessões do Legislativo, do Judiciário. Isso é fundamental numa democracia, claro. Então, portanto, você simplesmente manietar a rede pública de comunicação é algo que é incompatível, a meu ver, com a dimensão democrática dos novos tempos. Vamos ver o que Milei está fazendo. Ele pode estar desarmando a Argentina de um mecanismo importantíssimo de comunicação social, não para ele, mas para o Estado argentino. Nós seguimos com esse assunto no próximo bloco do Grande Debate. Daqui a pouquinho. E o Grande Debate está de volta e seguimos falando da Argentina. Nesta terça-feira também foi marcada por anúncios do novo ministro da Economia, Luiz Caputo, que falou sobre desvalorização do peso, suspensão de obras públicas e corte de subsídios para energia e transporte. O próprio ministro alertou que as medidas devem elevar ainda mais a inflação no curto prazo. Zé Eduardo, na sua avaliação, como que a população deve absorver essas mudanças? Olha, Clarissa, é curioso porque logo após a sua eleição, Milei começou já a mudar um pouco o discurso. Ele começa a falar que a Argentina passará dias difíceis, não era o que ele falava antes. Né? Ou seja, parece claro que a Argentina passará dias difíceis, mas talvez passasse com qualquer governo. A situação da Argentina não é boa, eu não atribuo a situação argentina a este governo de esquerda, àquele de direita. É um processo histórico, nós temos que olhar a história. Nós tivemos nesse período um domínio grande dos governos peronistas, mas tivemos também o governo de Carlos Menem, que realizou as grandes privatizações de acordo com o consenso de Washington. Segundo alguns, um dos grandes responsáveis por desarmar o Estado argentino e mergulhar o Estado argentino em crise, segundo vários analistas. Depois tivemos o governo Macri, né? Ou seja, tivemos alternâncias aí com um pouco mais ou menos tempo. Eu não posso atribuir à direita ou à esquerda especificamente situações, porque vou verificar desastres no campo das privatizações, vou verificar acertos em outros. Ou seja, vamos tentar olhar a realidade histórica como ela é. E a realidade histórica como ela é não aponta a Argentina nas últimas décadas como tendo, independentemente da sua alternância de poder, uma situação de desenvolvimento. Ao contrário, ele vem regredindo ao longo do tempo.
O Estado argentino não vai bem. E, claro, essa é uma situação que qualquer governo teria um desafio pela frente. A grande questão é como Milei vai responder a esse desafio. Eu tenho meus temores profundos. Eu não sei se esse tipo de situação que ele está fazendo não vai agravar ainda mais o problema da inflação e tirar do controle. No momento em que você precisa ter o Banco Central forte para poder construir um processo de saída da crise, ele está falando em acabar com o Banco Central. Ele vai cumprir essa promessa? Ou seja, há muita indefinição entre aquilo que é jogada política para a plateia e aquilo que efetivamente é resultado. A grande verdade é que quando eu paraliso obras, pode ser que eu não tenha dinheiro, aí não tem saída, mas paralisar obras afeta a economia sim, traz desemprego, eu deixo de colocar dinheiro no mercado para as coisas rodarem. Então, eu acredito que a Argentina passará maus bocados. A sensação que eu tenho, e eu torço para estar errado, porque eu quero muito que a Argentina dê certo, independentemente se for um governo de direita ou de esquerda, mas a sensação que eu tenho é que a Argentina vai piorar a sua situação. Vamos ver o que acontece. E aí vem aquela velha regra que nós já dizíamos antes da eleição. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não é? Especialmente se o Milei cumprir algumas das suas bandeiras mais amalucadas de campanha. Né? Esse choque agora com essa questão da moeda argentina sendo reduzida, eu vejo com muita preocupação. Mas isso é um debate bom para os economistas. Vamos analisar. É uma pena que nós tenhamos transformado a Argentina num laboratório. A minha dúvida é se o cientista que faz as experiências da Argentina não é um pouquinho maluco. Caio Coppola, na sua avaliação, como que a população argentina deve absorver essas mudanças todas na economia? Olha, Clarissa, é como aquele remédio amargo que visa curar, que tenta curar uma doença crônica. Ou se a gente pensar aí no estado agigantado, pode ser como aquela dieta rigorosa, cujo objetivo é tirar de risco de vida o paciente que tem obesidade mórbida. São as metáforas que dá para a gente trazer aqui à baila numa situação dessa. Como eu disse, expectativa de 180% de inflação. As novas gerações mergulhadas, mais da metade das novas gerações mergulhadas em pobreza, o fenômeno da indigência, um Estado muito dependente, aliás, uma população muito dependente do assistencialismo do Estado, que cresceu exponencialmente. Então, obviamente que o choque é drástico, ele tem consequências, mas ele é necessário. O país, assim, é consenso que o país estava quebrado e o remédio que as esquerdas estavam aplicando não era suficiente, era paliativo, pelo contrário, só piorava o problema. Eu ouso dizer que não era um remédio, era um veneno. E só para dar um pouco mais de contexto para as informações que o Zé trouxe, realmente, o governo Macri governou por 4 anos, houve o governo Menem, mas desde 1999, todo o processo político da Argentina é conduzido pela esquerda peronista, à exceção de 4 anos. Então, em um quarto de século, certo? A esquerda esteve à frente em mais de 2 décadas. Então, eu posso sim atribuir maior responsabilidade a essa forma de pensar o mundo, de ver a economia, esse tipo de coisa, especialmente considerando que o parlamento também tem forte influência peronista, mas à esquerda. E agora só resgatando um pouco do que o Zé falou na pergunta passada, ele falou sobre as justificativas do Bolsonaro para manter aberta a TV Lula. E eu dei uma checada aqui, ele disse o seguinte: o fechamento não proporcionaria economia ao Estado, já que a maioria dos funcionários da TV Brasil são de carreira e teriam que ser realocados em outros órgãos estatais. Eu, particularmente, acho que ele deveria, sim, ter cumprido a sua promessa. Ele disse, o ex-presidente, aspas, o que fizemos na TV oficial, investimos nela. Tem uma parte hoje que tem TV em libras, então a linguagem dos surdos. Ali nós temos a parte educacional. Houve uma mudança enorme na TV. Tinha uma parte ali que não usava, que só era usada para fins políticos e agora tem programas educativos. Ele foi nessa linha, de fato, a audiência da TV Brasil cresceu, mas de qualquer forma
e o fato dela não ter sido encerrada, né, gera esse tipo de situação agora, né? A gente já está com 11% a mais de despesas executadas, são 56 milhões de reais a mais indo para essa finalidade neste ano e, sinceramente, eu não consigo pensar em qual a justificativa para um aumento desse porte.